Oi, gente, vamos lá, vamos falar sobre o primeiro estágio, né? Que é assim que o bebê nasce, até mais ou menos 6 semanas, né? O que é marcado nesse estágio? A gente vai ter o que? Os reflexos mais primitivos, né? Reflexos simples, como o agarrar, né? O agarrar automático, na verdade, da mão, né? Você percebe que quando coloca o dedo na mão do recém-nascido, ele agarra logo. Então, aquele reflexo é um reflexo dito simples, né? E primitivo que ele já traz para amadurecer durante o tempo que ele está em desenvolvimento. Então, até 6 semanas, a gente vai ter a presença desse reflexo simples, né? Alguns vídeos no YouTube diz que o bebê já nasce andando, né? Então, assim, isso faz parte também do reflexo primitivo, né? Do reflexo mesmo do próprio corpo, de se organizar e se adaptar ao ambiente. Não quer dizer que o bebê vai andar, tá certo? Não façam isso porque ele não está preparado, ele não tem uma estrutura óssea nem muscular ainda preparada para isso, tá? Nesses primeiros meses, né? Nessas primeiras semanas, é tida como uma adaptação no meio, né? Então, assim, a gente vai ter bebê que dorme mais, a gente vai ter bebê que tem um sono totalmente desregulado, que passa o dia dormindo e a noite acordado, né? Inclusive, essa vigília, né? Esse período do sono, ele é muito parecido com a vigília ou o período do sono da mãe durante a gravidez, né? Geralmente eu costumo perguntar como é que era o sono na gravidez, se a mãe dormia muito, se ela dormia pouco, né? Porque o bebê ele vai na rotina da mãe. Há casos, né, de amigas que durante a gravidez trabalharam muito, né? E aí viravam, tipo, não virava à noite, mas elas iam dormir 3 e meia da manhã. E aí quando o bebê nasceu, ele era adaptado àquela rotina de sono, né? Então, assim, ela já estava bem cansada, porque a mãe, né, depois do parto, ela precisa desse preparo, né, desse preparo físico, psicológico, né? O período do puerpério, né? Todo mundo fala isso e é muito verdade, né? A mãe tem que ter muito auxílio nessa época. E aí, assim, o bebê, ele ainda tá naquela rotina de sono, né? Então, assim, ele pode ter um sono desregulado ou ele pode ter um sono a mais, né? Dorme a mais. Essa parte do sono também tá muito relacionada com o cérebro, tá? Por exemplo, uma pessoa que teve AVC, ela costuma no primeiro ano, né, ou nos primeiros meses, ter muito sono, né? E quanto mais nova ela for, mais sono talvez ela tenha. Tá, isso não é uma regra, certo? Mas essa parte do sono é como se o cérebro, né, ele quisesse se organizar ao meio. Então, no caso do AVC, o cérebro, ele tá precisando o quê? De energia. Então, ele corta o suprimento, né, de energia do corpo. Então, você se sente mais mole, né, com sono, porque ele precisa daquele tempo para se restabelecer, né, para colocar em prática a neuroplasticidade, tá? No bebê é o que? É a adaptação dele ao meio, né, ao ambiente externo, porque até então ele estava dentro da barriga da mãe, num ambiente quentinho, né, seguro, com poucos barulhos. Então, assim, ele ainda está nessa fase da adaptação, né? E aí, o que a gente tem, né, dos reflexos primitivos, né? O sugar com a boca, o pegar nos objetos, né? Ele vai chamar atenção aos reflexos do olhar, né? O direcionamento. Então, um objeto mais luminoso vai chamar atenção, ou um colorido, certo? E aí eu vou fazer um vídeo relacionando essa parte do olhar, porque é um amadurecimento à parte e que tem muita relação também na área da educação.
tá? E aí, trazendo também um pouco para a neurociência, né, para os casos de reabilitação de AVC ou de crianças que têm paralisia cerebral, né, ou até, eu vou até chamar a atenção para aquela criança que passou por um processo de sofrimento fetal, né? O que é o sofrimento fetal? É quando ele demora a nascer ou quando ele, de certa forma, ele ingere mecônio, né? Ele tá há muito tempo no canal para nascer, na posição para nascer, e esse parto demora muito. Então, assim, esses casos, né, a gente tem que prestar bastante atenção, inclusive já ter uma visão de estimulação precoce, né? Porque geralmente, não é uma regra, mas geralmente, as crianças que têm histórico de sofrimento fetal, elas têm uma parte da coordenação motora delas prejudicada, né? Eu tenho casos para relatar, né? Mas um caso bem próximo do meu sobrinho, que teve sofrimento fetal, e aí ele demorou muito tempo para nascer e tal, e etc. E foi para incubadora, não mamou. E aos 5 meses a gente foi perceber, né? Os médicos foram perceber que ele tinha uma parte do corpo dele com a motricidade atrasada, certo? Então, assim, era um bebê que ele só conseguia rolar para um lado, no outro ele tinha muita dificuldade. E como o bebê, sim, ele encontra muita dificuldade e não foi estimulado, né, a superar essa dificuldade, ele vai fazer o quê? Ele vai pro lado que ele consegue, né, que ele consegue se mover. Então, o próprio bebê, ele já se adapta ao meio, né? E a gente tem que notar esses atrasos para quê? Para que ele se sinta incentivado e para a gente também estimule a ele continuar se desenvolvendo e superando as dificuldades que ele tem, tá bom? Então, assim, essa primeira parte dos reflexos primitivos, né, dos reflexos simples, é a primeira fase do bebê que vai até mais ou menos 6 semanas, tá? E no próximo vídeo eu continuo os subestágios, tá bom? Tchau, tchau, até mais!